Alô, meninas do meu Brasil e de todo mundo, vão entrando, sejam muito bem-vindas à nossa live maravilhosa sobre tireoide e menopausa. Gente do céu, vamos conversar então. É engraçado quanto os sintomas do hipotireoidismo se confundem com os sintomas da menopausa. E geralmente eles estão inclusive associados. Por quê? Porque uma baixa produção de hormônio tiroidiano acelera a chegada da menopausa. É muito comum uma coisa estar associada com a outra. É muito comum a pessoa estar na menopausa e ter o hipotireoidismo junto, né? Inclusive, o hipotireoidismo é uma das coisas assim, muito frequentes, ainda mais hoje em dia, né? Por quê? Porque estresse influencia diretamente na nossa tireoide. E como não estar estressada nos dias de hoje? Me fala. A gente está passando por uma pandemia. É um estresse desgraçado, né? A crise que a gente está passando. Não tem como ficar livre de estresse. E estresse influencia muito na nossa tireoide. Influencia muito também na questão da menopausa, né? Acaba que é um combo. Então, acreditem, a menopausa às vezes você não pode tratar, ou às vezes você não quer tratar por medo, por insegurança. Mas só o fato de você tratar e levar a sério a questão do hipotireoidismo, você já ganha muito, mas não ganha pouco, não. Ganha muito em bem-estar, em qualidade de vida. Porque tireoide, gente, ela regula tudo quanto é função do nosso corpo. Tudo. Pra vocês terem uma ideia, todas as células do nosso corpo têm receptor para hormônio tiroidiano. Todas as células. Todas. E essa questão de receptor sempre tem um porquê. O que acontece? Deus não põe receptor de um hormônio num determinado órgão se aquele hormônio não fosse importante para aquele órgão. Ninguém fica assim gastando o receptor desnecessariamente. Então, se a gente tem receptor para hormônio tiroidiano no coração, é porque o hormônio da tireoide é importante para o coração. Se a gente tem receptor do hormônio da tireoide no nosso olho, é porque o hormônio da tireoide é importante para o nosso olho. É sempre assim, tá? E aí, quando você pensa que é uma glândula que produz um hormônio que tem receptor em todos os órgãos, olha o nível de importância. O nível de hierarquia hormonal, que volta e meia eu conto pra vocês aqui. Quem sabe qual é o hormônio maestro? O hormônio maestro é a melatonina, tá? E logo depois, o hormônio número 2. O hormônio número 2 é nada mais, nada menos do que a tireoide. Olha o nível de importância. Então não adianta, meu bem, me desculpe te falar, mas não adianta você focar em hormônio, em testosterona. Vou dar uma testosterona para uma mulher que tem um hipotireoidismo. Não faz efeito. Simples assim. É jogar dinheiro no lixo. Não adianta dar ocitocina para uma mulher que tem hipotireoidismo. A gente tem que respeitar a hierarquia hormonal. E a tireoide está em segundo lugar. Então você tem que corrigir o sono, você tem que corrigir a melatonina e depois a tireoide. Então não há benefício, não há resultado em tratar a menopausa, em tratar com hormônio, seja qual lá que for, se você tiver um hipotireoidismo de base. Então é muito importante, não é pouco importante só para Glaucia ou todo mundo. Então é isso. Aí vamos entender aí como é que funciona, né? Quem que é a tireoide aí para início de conversa? A tireoide é uma glândula que tá aqui, ó, escondidinha aqui no meu lenço. Então ela tá aqui, ela é palpável, a gente consegue sentir. Quando a gente deglute, você sente a tireoide passando na sua mão. Ela move com a deglutição. Então, deixa eu fechar aqui de novo. É uma glândula que fica ali no pescoço, é palpável, mas ela não tem que ser muito visível não. Quando ela tá grande, já é uma questão pra você se preocupar. Se você tem uma tireoide que você olha assim, nossa, tireoide da pessoa, provavelmente é um bócio. Bócio é o quê? Um aumento da tireoide. Mas tá, a gente não vai falar sobre essa doença hoje, né? Então, é uma glândula que fica aqui no pescoço e que comanda todas as funções do nosso organismo, principalmente o metabolismo basal.
Então, a sua queima de gordura, a sua queima de caloria, todas as suas reações químicas, tudo isso é controlado pela tireoide. Ela é importantíssima para o metabolismo basal. Por isso que eu pedi para vocês medirem a temperatura de vocês e anotarem se foi mais que 36 ou menos que 36. Isso porque eu fui boazinha, tá? Porque uma temperatura basal boa tem que estar acima de 36,2. Então, se você tem uma temperatura basal de 35,9, quer dizer, a pessoa acorda com temperatura de 35. Tem gente que me mandou aí que tava acordando com temperatura de 34. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A sua tireoide pedindo, Santo Cristo me ajuda. Não tem como acordar com temperatura de 34, 35. Tem que ser acima de 36,2. E digo mais, quem deu a sorte de dar do 36,2 hoje, meça amanhã, meça depois, meça uma semana. Você tem que ter pelo menos aí umas 3 medidas comprovando que você tem a temperatura maior que 36,2. Só uma temperatura não... Eu ainda continuo achando que a tireoide pode estar meia boca. Então tá, então ela tem que ser capaz de gerar um metabolismo basal, as suas reações químicas no seu corpo tem que ser capaz de gerar uma temperatura superior a 36,2. Qualquer coisa menor que isso é problema de tireoide, não tem o que a gente discutir. Aí a pessoa vai falar assim, não, mas aí eu tenho isso, aí a minha temperatura deu 35, mas quando eu vou lá, levo no médico, não sei o que, o meu exame está normal. Meu TSH tá normal, meu T4 livre tá normal, e aí o médico diz que eu não preciso tratar. E aí você para e vai fazer uma anamnese com essa pessoa e para avaliar isso, e ela tem queixa de cansaço, queda de cabelo, assim, tem gente que fala assim, doutora, eu não tomo mais banho de lavar cabeça, porque eu tenho medo de lavar cabeça, porque cai tufos de cabelo. Passa a mão no cabelo, cai. O chão é só cabelo. Então a pessoa tem queda de cabelo, cansaço extremo, ganho de peso, edema, acorda toda inchada, acorda com a cara inchada, fica com os pés inchados durante o dia. Tá sempre com frio. Aquela pessoa tá um calor desgraçado, ela tá sentindo frio, tem sempre um casaquinho. Eu tenho uma paciente que aqui no Rio de Janeiro, uma vez, gravei, falei, gente, não é possível isso, não existe. A gente tava passeando no shopping, no Rio de Janeiro, o calor do cão, era tipo dezembro. E ela estava com um casaco de couro. Eu falei, olha só, você tem hipotiroidismo. Você pode me mostrar o TSH que for que você tem hipotiroidismo. Não existe alguém lembrar de sair com um casaco de couro no Rio de Janeiro. Aí a gente já estava nessa questão da pandemia, a gente passou na frente do shopping para medir a temperatura. Óbvio que a temperatura dela estava baixa. Estava 35 e pouco. Imagina, 35 e pouco. Não sei se ela vai estar aí. Se ela estiver aí, vai ser engraçado. 35 e pouco, você já na ativa, dentro de um shopping, andando. Óbvio que tem que dar mais que 36,5, né? Que é uma temperatura ideal pra gente. Tem que dar 36,5 pra cima. E aí a pessoa, durante o dia, tava dando 35. Muito característico de hipotiroidismo. E aí, como eu tava dizendo, a pessoa vem lá, não, mas aí eu tenho um TSH normal. Gente, vamos entender a fisiologia da tireoide. A tireoide produz vários hormônios, né? Na verdade, 4. É o T1, T2, T3 e T4. Por que isso? Porque essa quantidade, 1, 2, 3, 4, T1, T2, T3, T4, é a quantidade de iodo que tem na molécula. Então, você tem uma molécula de tirosina, que é um aminoácido, com, por exemplo, 4 moléculas de iodo. Então, você tem T4. Se você tem a molécula de tirosina ligada a 3 moléculas de iodo, você tem T3. Se você tem essa molécula ligada a 2, você tem T2, e tem a 1, você tem T1. Acontece que o único hormônio ativo que vai fazer efeito nas nossas células é o T3. Então, ele é o principal, T3. Ele que é o hormônio ativo. E a nossa tireoide produz muito mais T4. É a produção maior T4. T4 é mais estável. T4 é mais fácil, porque é a junção de 2 T2. Então, o T3 é a junção de um T2 com T1 e o T4 são 2 T2. Eles formam muito mais.
Aí o que acontece? Quando vai entrar lá na célula, produziu lá a quantidade X de T4, quando produziu a quantidade X de T3, é mais ou menos 80% e 20%, e o resto, assim, tipo 1% dos outros, mas é 80% de T4 com 20% de T3. T4, quando vai se ligar lá na célula, ele não tem efeito. Então, ele precisa passar por uma transformação. Alguma enzima, uma enzima, tem que ir lá no T4 tirar uma molécula de iodo. Tá? Aí o T4 vai virar T3. E aí a gente vai ter efeito. Acontece que, muitas vezes, essa enzima não está funcionando direito. Por quê? Porque essa enzima depende de magnésio, depende de zinco, depende de selênio, depende de muita coisa para funcionar. E às vezes, mesmo ela começando a funcionar direito, ela pode tirar o iodo errado. Ainda tem isso. Porque a molécula de tirosina tá aqui, tem um iodo aqui, um iodo aqui, um iodo aqui, um iodo aqui. E a molécula do T3, por exemplo, eu não sei qual é o iodo que sai. Não sei isso de cor. Mas, por exemplo, se o certo é sair o T3 daqui de cima. E supondo que ela vai lá, a enzima vai trabalhar errado, vai tirar o T3 daqui de baixo. Não vai ter mais efeito. Ferrou. Ferrou. Então ela tem que conseguir tirar o iodo da molécula do T4 e ainda tem que tirar o iodo certo. Quando ela não tira o iodo certo, ela transforma o T4 em T3 que a gente chama de reverso, que é um T3 que não tem utilidade nenhuma. Então, é outra coisa para você avaliar se a sua enzima está funcionando direito, é medir o T3 reverso. Então, se você tem altos índices de T3 reverso, é porque todo o seu T4 está sendo transformado num T3 que não tem ação. Aí não é só isso, esse é o primeiro filtro. Então, filtro número 1, produção adequada de T4 e T3. Filtro número 2, conversão adequada de T4 em T3. Suficiente. Amor, meu batom? Depois eu dou um print nele pra vocês verem, eu não sei de qual o nome não. Amor, produção... Tá, então filtro número 1, ter uma produção boa de T4 e T3. Isso aí já é difícil. Filtro número 2, ter uma boa conversão de T4 em T3. Filtro número 3, a conversão tem que ser correta, tem que ser no iodo certo. Filtro número 4, esse T3 tem que entrar na célula e agir no receptor. Às vezes a gente tem problema de ligação do receptor. E não é só problema assim, momentâneo, não. Por exemplo, a pessoa está inflamada, ela não tem uma boa ação no seu receptor. Só por uma inflamação. Quer dizer, eu como mal pra caramba, só como junk food, horrível, sou uma pessoa toda inflamada, não importo com nada na vida, tô obesa, sedentária, inflamação lá em cima. Caracoles, esse receptor não vai se ligar ao T3 nunca. É o ó do borogodó para esse T3 se ligar. Então você ainda tem esse filtro de conseguir ligar, o receptor está ávido pelo T3, porque quando ele está inflamado, ele também não está. E aí não é só essa ação momentânea de você estar inflamado. Tem gente que tem, e é uma porcentagem até boa, mais ou menos de 5 a 10%, tem alteração genética nesse receptor do T3. Então, ele se liga de forma insatisfatória e pouco T3 vai ter ação. Então, por exemplo, se 100 T3 ligarem, vamos dizer que vai produzir efeito em 50. Então, já é mais um filtro. Então, gente, tipo assim, parece que fomos feitos para ter hipotiroidismo. A gente tem que lutar contra muita coisa para, finalmente, o hormônio tiroidiano fazer o efeito que ele tem que fazer dentro da célula. É muita coisa que a gente tem que lutar, tá? Aí eu vou falando dos poréns aqui. Aí a pessoa pega o TSH. Que é o TSH? TSH, gente, vamos entender tudo, hein? Vocês vão sair dessa live aqui entendendo tudo. O TSH é um hormônio produzido aqui dentro da hipófise que estimula a glândula tireoide a produzir hormônio tiroidiano. Então é como se fosse assim, alguém que chicoteie a glândula tireoide. Vai, produz. A gente tá precisando de mais. É isso. TSH é alguém que manda hormônio tiroidiano a ser produzido. É um comandante da glândula tireoide. Acontece que o TSH, quando ele está aumentado, por que ele aumentou? Ele aumenta porque a tireoide está produzindo menos hormônio. Então, se ela está produzindo menos hormônio, a gente precisa chicotear mais ela, para ele produzir mais. E
Aí quando ele abaixa, é por quê? Porque a gente tem uma produção boa de hormônio tiroidiano, principalmente do T4. O TSH é muito sensível ao T4. Então, se você tem uma boa produção de T4, o TSH cai, avisando, não preciso estimular mais a tireoide a produzir nada, que ela tá dando conta. Então, o TSH tá menor. Se o hormônio tiroidiano está baixo, o TSH vai subir para tentar fazer com que a tireoide produza mais hormônio tiroidiano e dê conta do serviço dela. Acontece que esse TSH só é sensível ao T4. Mas o que eu falei para vocês agora, antes disso tudo, é que não adianta só produzir uma boa quantidade de T4. Os filtros não param por aí. Então você tem que ter uma boa conversão em T3, você tem que ter uma boa enzima funcionando, você tem que ter um bom receptor de T3 e você tem que fazer com que o T3 entre na célula e se ligue no receptor. É muito filtro. E o TSH só avalia o primeiro, a produção de T4. Ele não avalia mais nada. Mais nada. Entenderam a importância de não se prender a um maldito TSH? O TSH só vê o T4 que a tireoide produziu. Isso é o básico do básico. Caracoles! Se a sua tireoide não está produzindo nenhuma quantidade, se a sua tireoide, vou até repetir porque passou uma van aqui, né? Sei lá, uma moto. Se a sua tireoide não está produzindo uma quantidade básica, boa, nem de T4, agora você imagina a conversão de T3, o T3 entrar na célula, a enzima está funcionando, o T3 se ligar no receptor. Acabou. Acabou. Então o TSH só avalia a primeira fase. Ele não diz se você tem um hipotiroidismo intracelular, se você tem um hipotiroidismo de verdade, se as suas células estão sedentas por hormônio T3. E isso é muito importante. Porque T3 é um dos principais hormônios que a gente tem. Como eu disse para vocês, na hierarquia hormonal ele é o segundo. Então não adianta corrigir menopausa se você não tem T3. E o T3 não tá bom se o TSH estiver bom. Não é diretamente proporcional. Ter TSH normal não quer dizer nada. É só a primeira fase. Então, o que realmente importa, doutora, para saber? Essa deve ser a pergunta. O que realmente importa pra gente saber se você tem hipotiroidismo ou se você não tem? Sintoma. Sintoma. Não adianta ter um TSH normal e a pessoa falar assim, não, mas eu vivo cansada. Não, mas eu aperto a minha perna e ela faz um ovo assim pra dentro e leva 10 anos pra voltar, de tão inchada que eu tô. Mas eu ganho peso sem parar. Cada vez mais, doutor, eu como menos e só ganho peso. O meu cabelo não para de cair. A minha sobrancelha daqui pra cá já não existe mais. Tudo sintoma de hipotiroidismo. E aí você vai lá e olha o TSH de 1. Aí o que a pessoa fala? Nossa, tá ótima! Tá ótimo! Pô, TSH de 1, beleza! Fantástico! Você não tem nada, querida. Isso é tudo ilusão da tua cabeça. Você tá tendo um pesadelo que você tem hipotiroidismo. Não é. TSH de 1 só diz o quê? Pô, ela produz uma boa quantidade de T4. Acabou! Não diz respeito a conversão de T4 em T3, não diz respeito à enzima, não diz respeito à entrada do T3 na célula, não diz respeito à ligação do T3 com o receptor, não tem nada a ver. Estão me perguntando aí o tempo inteiro o que é Hashimoto. Hashimoto, gente, é uma doença autoimune, né, que muitas vezes tem como causa, muita causa assim, de inflamação intestinal. Então, pessoa que tem tireoidite Hashimoto deve parar e olhar o seu intestino, cuidar disso, porque uma disbiose intestinal, uma hipermeabilidade intestinal aumenta muito a chance de hipotireoidismo de Hashimoto. Então, é quando as células do nosso sistema imune combatem as nossas próprias células da glândula da tireoide. E aí, a gente vai combatendo a glândula da tireoide, ela vai começando a não produzir direito o hormônio tiroidiano, porque ela está sendo combatida, né? Ela está sendo destruída pelo nosso próprio sistema imunológico. Então, cuidem do intestino de vocês se vocês tiverem doença de Hashimoto. Muito importante. Vou compartilhar essa live com a minha endocrinologista. Ai, santo Cristo, vocês me deixando em maus lençóis aqui. Mas é isso, não tô falando nada demais. Essas coisas que eu tô falando tá no Guyton.
Guyton é o principal livro de fisiologia humana que a gente deve aprender na faculdade, não precisa nem ser especialista para isso. Guyton é recomendado se ler durante a faculdade. Então é um livro de fisiologia humana mais conhecido no mundo todo. E ele mesmo fala sobre isso, sobre as alterações dos hormônios tiroidianos e sobre a importância da conversão de T4 em T3, a importância da entrada do T3 na célula, da afinidade do T3 com o receptor. Tudo isso está no livro de fisiologia, que deve ser lido inclusive na faculdade, não precisa ser especialista para saber disso. Voltando então. O que eu ia falar agora, hein? Já nem sei. Vamos pra pergunta? Vamos pra pergunta, porque eu vou lembrando mais coisas pra falar. Gostei dessa pergunta aqui, ó. Como posso estimular minha tireoide lerdinha, além da medicação? Tomo por T4. Ótima pergunta. Vamos lá, o que a gente pode fazer pra melhorar o funcionamento da nossa tireoide? Primeiro, dar o combustível pra ela. Então, como é que os hormônios tiroidianos são formados? A gente precisa de tirosina. Então é legal suplementar tirosina, é uma boa ideia. A gente precisa de selênio, super legal. Suplementar selênio, ótimo, vai ajudar na capacidade da tireoide de produzir hormônio tiroidiano. Magnésio, ótimo, por quê? Porque a enzima que converte T4 e T3 precisa de magnésio. Zinco, também, essa enzima precisa de magnésio. Então, quando você dá o substrato, iodo, às vezes a gente precisa também. Então, quando você dá o substrato para a sua tireoide funcionar corretamente, ela ajuda. Outra coisa, hierarquia hormonal, nunca esqueçam. Se a sua tireoide não está funcionando bem, a sua melatonina não deve estar boa. Então, capriche no seu sono. Durma cedo, faça a higiene do sono. É fundamental, gente. É fundamental para um bom funcionamento da tireoide uma boa noite de sono. Porque, assim, melatonina vem tireoide. Ela age diretamente na tireoide. E aí, qual é a ligação? Lembrei que eu ia continuar falando. Qual é a ligação disso tudo com a menopausa? Quando a gente tem o hipotiroidismo intracelular. Intracelular quer dizer o quê? Você pode ter TSH normal, você pode ter produção de T4 normal, você pode ter a quantidade de T3 normal, mas a ação do T3 dentro da célula não está sendo satisfatória. Então, se você tem um hipotiroidismo intracelular, isso altera a pulsatilidade da liberação no hormônio também hipofisário chamado LH. O LH, por sua vez, vai estimular... Ai, gente, eu não sei se eu tô indo muito longe, mas eu amo tanto fisiologia que uma coisa tá tão conectada com a outra que eu já vou falando. Então, o hipotiroidismo intracelular afeta a pulsatilidade do hormônio LH, que é um hormônio hipofisário. Esse hormônio age no corpo lúteo ovariano. Quem é o corpo lúteo ovariano? É o que sobra no ovário depois da ovulação. Então, você ovulou, sobra no ovário ali o corpo lúteo. Esse corpo lúteo é capaz de produzir a progesterona. Então, quando o LH tá alterado, ele altera... Aí outra, hoje tá difícil. Mas quem disse que fisiologia hormonal era fácil, menino? É difícil. Se fosse fácil, todo mundo sabia, né? Mas eu tô tentando dividir aqui tudo com vocês. Então, voltando. Aí o corpo lúteo que tá lá no ovário, ele é capaz de produzir a progesterona. E quando a gente não tem LH, o que acontece? A progesterona é produzida de forma insatisfatória. Por isso que o primeiro hormônio da menopausa a cair é a progesterona. O primeiro hormônio que cai no climatério na menopausa, desculpa, que na menopausa já caíram os dois, mas o primeiro hormônio que cai no climatério é a progesterona. Por conta disso, por alteração da pulsatilidade do LH, provocada por alteração do quê? Do hipotiroidismo intracelular. E aí, não para por aí. Quando a progesterona começa a cair, e isso é um aviso para o nosso hipotálamo novamente, alterar a pulsatilidade do FSH. Então, o FSH começa a alterar a pulsatilidade. Quando o FSH começa a não estimular direito o nosso ovário, a gente diminui a produção de um outro hormônio, que é o estradiol. Quando a progesterona começa a cair por alteração do pico, por alteração da pulsatilidade do LH, que por sua vez aconteceu por conta do hipotiroidismo subclínico,
a progesterona caiu, ela vai mandar um aviso lá pro FSH, que é outro hormônio hipofisário, que comanda a produção de quem? Do estradiol. E aí, quando o estradiol e a progesterona caem, o que acontece? Menopausa. Entendem que toda essa fisiologia hormonal, toda essa a causa da menopausa, no fundo, se veio daqui. Conseguiram conectar uma coisa com a outra? Conseguiram entender o quanto é importante a gente tratar o nosso hipotiroidismo para impedir que a menopausa chegue tão cedo? Conseguem entender porque cada vez mais tem menopausa precoce? Porque cada vez mais a gente tem hipotiroidismo? Porque cada vez mais a gente dorme menos e tem alteração da melatonina? Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Tudo. A gente vem de uma má noite de sono, de pessoas estressadas, porque estresse, eu não falei. Eu comecei a live falando do estresse, mas não linkei pra vocês. O estresse altera tanto a enzima conversora de T4 e T3, quanto o receptor para T3. Então, pessoas estressadas não têm tireoide funcionando direito. Ponto, acabou. Pessoa estressada que briga com todo mundo, pessoa que a live fecha no meio e quer matar um, a minha tireoide já parou de funcionar agora, até esse estresse acabar. Então, é isso. Então, estresse influencia, níveis de inflamação influenciam, noite de sono influencia. A gente precisa tratar da nossa tireoide. Para isso, a gente precisa tratar do nosso sono, para nossa menopausa não vir tão cedo ou que venha de forma mais branda. Tá? Entenderam tudo? Tudo conectado? Hipotiroidismo de Hashimoto é uma doença, já expliquei, mas ficou na live que foi perdida. É uma doença autoimune onde as suas próprias células do seu sistema de defesa destroem a sua tireoide. A sua tireoide passa a produzir menos hormônio tiroidiano. Valor bom de TSH, gente, apesar de não querer dizer muita coisa, mas é claro que quando você tem um TSH aumentado, você mostra que nem a primeira fase você tá dando conta. Nem a primeira fase. Então, ou seja, nem quantidade razoável de T4 você tá conseguindo. Caracoles! E aí tem gente que vê assim, o TSH subindo, TSH subindo, TSH subindo. E fala assim, não vou tratar não, porque isso aí é hipotiroidismo subclínico. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Não deixem de tratar a sua tireoide, porque ela está conectada com tudo. Porque nada funciona direito sem tireoide funcionando direito. Não existe deixar pra lá. Não existe. Não é hipotiroidismo subclínico. Subclínico pra quem? Subclínico pra quem? A pessoa tá se arrastando, tá engordando, tá cansada, tá não sei o que, tá com o cabelo caindo, tá morrendo de frio, tá tudo, tá com a menopausa chegando mais rápido. Putz, e aí a pessoa fala assim, não, é subclínico. Putz, gente, pelo amor de Deus. Tem nada de subclínico nisso. Então, valor bom para TSH, gente, é menor que 2. Menor que 2. TSH maior que 2 mostra que nem o hormônio T4 você está produzindo direito. Que dirá a conversão de T4 em T3, que dirá a assimilação do T3 dentro da célula, que dirá o acoplamento do T3 com o seu receptor. Tá? Então, pessoas que têm TSH de 4, aí fala assim, não, é só hipotiroidismo subclínico, não tem que fazer. Tem. Procure alguém que faça por você. Porque tudo tá conectado com a nossa tireoide. Meu Deus do céu, alguém botou aqui que tem TSH de 21. Meu Deus do céu, como é que você tá com o TSH de 21 acordada assistindo live? Era pra estar desmaiada na cama. Sei nem como conseguiu assistir a live aqui. Quem não tem tireoide, o que deve fazer? Então, quem não tem tireoide, geralmente as pessoas tratam apenas com T4. Porque acredita-se que T4 transforma-se em T3. Porque transforma mesmo. Porém, até no nosso corpo, né, a gente mesmo, a gente produz uma porcentagem de T3 que não precisa dessa transformação. É mais ou menos uns 20%. Nossa tireoide produz 80% de T4 com 20% de T3.
Então, quando a pessoa não tem tireoide nenhuma e você dá só T4, você está contando com que essa enzima converta 20% a mais do que ela trabalharia normalmente. Porque normalmente a gente tem 20% de T3 já pronto para a célula. Então, quem não tem quem não tem tireoide, sabe que não produz nada de T3, na minha prática clínica, porque isso não é obrigatório, gosto de dar T4 com T3. Nessa mesma porcentagem, 20%. Então, se você dá... dependendo do valor que você está dando de T4, você pode diminuir esse valor de T4 e dividir 20% de T3 e 80% de T4. E aí a pessoa ficou com uma fisiologia ali parecida com a natural, que é a gente produzir 20% de T3. Entenderam tudo isso? T4 que vai dar, não interessa. Se liga nisso não, tá? Não se ligue nisso. Se você tem um TSH bom, menor que 2, você já está produzindo uma quantidade adequada de T4 para você, porque o seu TSH nem subiu. Então é isso que importa. Então se ligue no seu TSH, se ligue no T3 reverso. O T3 reverso vai dizer se a sua enzima está convertendo direito ou não. Então é muito legal avaliar isso. Mas T4. Ai, que live fantástica. Menina, mas nem me lembra disso, tá? Nem me lembra disso, porque a live foi cortada no meio, não quero nem lembrar. Bora lá, vou responder mais perguntas. Olha só, isso aqui é estranho. Minha filha tem 16 anos e está tomando remédio já para tireoide. É o T4, levotiroxina é o T4, de 25 microgramas. Quer dizer, ainda existe levotiroxina de 12. Uma pessoa de 16 anos está precisando tomar T4 já de 25. É normal? Não, não é normal. Uma pessoa de 16 anos pode ter alteração hormonal na tireoide? Não é pra ter, gente. Então, bora tratar a causa? Essa criança, essa adolescente está dormindo? Tem higiene do sono no quarto dela? Fica vendo celular a noite inteira? Tá comendo mal? Tá comendo McDonald's todos os dias? Tá fora do peso? É sedentária? Bora tratar a causa. É mais prático dar o TSH? Muito! Né? Eu chego aqui, vou atender uma paciente aí de 16 anos que me chega com o TSH alterado e com sintomas de hipotiroidismo. Eu falo assim, ó, toma aqui, ó, prescrevo, toma aqui T4 de tanto, toma, vai embora, tchau e bênção. Caracoles. Uma pessoa de 16 anos é para produzir uma boa quantidade de hormônio tiroidiano. Vamos tratar a causa, vamos conversar, vamos ver o que tá acontecendo? Bora dormir até 10, 11 horas da noite no máximo? Vamos botar o quarto escuro? Vamos tirar o celular? Vamos tirar a televisão? Vamos comer direito, comida saudável, comida de verdade, tirar industrializado, fazer atividade física, emagrecer? Gente, essa tireoide vai produzir normal. Aí depende, você quer o quê? Ficar tratando sintoma? Né? Entender que aquela tireoide não vai mais funcionar direito desde os 16 anos? Ou você quer salvar a sua vida, a sua tireoide, salvar a sua vida aí, salvar a sua tireoide, organizar toda a fisiologia, se livrar da inflamação, né? Adolescente dormindo 3 horas da manhã, com o celular o dia inteiro. Aí é óbvio, aí não produz melatonina, não produz hormônio tiroidiano, gente. É hierarquia hormonal. Tem como a gente pular a etapa. Aí essa pessoa com 16 anos já tá tomando hormônio da tireoide, meu Deus! Vai entrar na menopausa com quantos anos? Com 38? Com 35? Ah lá, outro. Ó. Meu filho também toma desde os 14 anos. Não, não é normal. Claro que existe algumas alterações. Existe doenças genéticas que alteram receptor de hormônio tiroidiano. Óbvio que existe. Mas é a raridade. O comum é, se você vê uma adolescente precisando tratar tireoide, é estilo de vida totalmente inadequado. Totalmente inadequado. Tem como reverter? Claro que tem como reverter. Óbvio que tem. Pessoa que começa a tomar hormônio tireoidiano e acha que vai tomar hormônio tireoidiano para toda a vida, é porque não está agindo na causa. Então, se você desinflama, a sua enzima funciona melhor.
Se você suplementa, a sua enzima funciona melhor. Então o T4 é convertido em T3. O T3 vai ter mais ação na célula. Ah lá, meu filho toma desde os 2 anos. Aí tudo bem, aí não é estilo de vida. Ela deve ter alguma alteração genética, um polimorfismo que fez com que a tireoide não produzisse direito. Aí, né, com 2 anos não tem estilo de vida errado. Mas isso é outra raridade. Tá? Vamos tentar agir na causa, vamos tentar não deixar que a gente considere esse tipo de coisa normal. Porque vai só aumentando, meu filho. Aumentando. Uma coisa vai emendando na outra. Vou botar outra pergunta aqui. Doutora, fala do Lugol. Não vou falar do Lugol, porque o Lugol é complicado e vocês vão querer comprar Lugol de qualquer jeito e tomar. Não é assim. Procura o seu médico, vê a orientação, se você tem que tomar iodo ou não, porque não é simples assim e é fácil de conseguir, então não vou falar sobre isso não. Melatonina tomar para suplementar. Aí faz até lógica, né? Vocês vão sempre tentando o jeito mais fácil, né? Então, se eu não durmo direito, eu tenho baixa de melatonina, eu compro a melatonina, tomo, vou resolver o problema da tireoide. Não vai. Melatonina em forma de suplemento, gente, para quem realmente não produz nada de melatonina. A sua melatonina é a melhor melatonina. Não é em forma de suplemento. Por quê? Porque a melatonina tem toda uma questão que ela tem que ser liberada de uma forma pulsátil diferente. Ela tem que fazer um pico perfeito lá por volta de 2, 3 horas da manhã. Se você não faz esse pico, você não põe sua glândula pineal para dormir. E aí ferrou. Então, quando você toma um suplemento de melatonina, você mantém a melatonina meio que estável a noite toda. E isso não é fisiológico. O fisiológico é você ter um aumentozinho de melatonina, ela fazer um pico e depois manter um pouquinho e depois ela cair. Isso que é o fisiológico. E isso é importante, tá? Então não tem substituição. Então, não, eu sou guarda noturno. Eu passo as noites todas em claro. Aí eu chego em casa e preciso dormir. Ok, vamos dar uma melatonina pra essa pessoa que não tem melatonina nenhuma. É melhor do que nada. Porém, não é fisiológico. Não equivale uma coisa com a outra. Botaram alguma pergunta aqui que eu achei boa? Deixa eu voltar aqui. Qual especialista procurando? Não era essa que eu achei boa não, mas eu já vou lendo. O que eu tô bebendo? Gente, mate. Eu bebo mate. Vocês, pelo visto, chegaram hoje aqui no... Não são seguidoras raiz. Eu bebo mate que eu mesma faço. Adoro. Sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Qual especialista procurar? Alguém que entenda de tireoide. Se o seu médico que você tá, eu sou ginecologista, não entende de tireoide, procura um endocrinologista. Né? Se você tá com um médico que entende de tireoide, mantenha. Você tem alguma alteração mais importante da sua tireoide, de repente procura, não sei, entendeu? Vê, você está se sentindo segura com o médico que você está em relação à sua tireoide? Os seus sintomas estão resolvendo? Sabe o que eu sempre pergunto para os meus pacientes? Começamos o tratamento hoje. De 0 a 10, qual nota você está dando para sua saúde? Aí a pessoa fala assim, eu tô dando... A outra, bebe, mas não fala a receita. Meu Deus do céu, gente, isso aqui é a receita mais boba do mundo. Eu tô dando nota pra minha saúde 2. Aí você volta lá 6 meses. Qual nota você dá pra sua saúde hoje? Eu dou 1. Se a sua nota piorou depois que você começou o tratamento com o seu médico, querida do meu Brasil e de todo mundo, troque de médico. A nota tem que melhorar com o tratamento. Tá? Então é importante que você dê uma nota quando você começar um tratamento com o seu médico e depois, quando você voltar, você pense de novo sobre isso. Qual nota você daria naquele dia de novo? Isso é muito legal de comparar. Ter nódulo sem alteração do hormônio também é disfunção? É estranho. É uma disfunção. Porém, por que formou aquele nódulo, né? Às vezes é falta de iodo, às vezes é falta de selênio. Alguma coisa está acontecendo ali, porque a tireoide não era para fazer do nada um nódulo. Então, fica o alerta, fica o aviso, o gato subiu no telhado. Jejum intermitente ajuda nos hormônios? Sim, senhora.
Sim, senhora, jejum intermitente ajuda muito. Ah, hoje eu ia contar pra vocês um negócio muito engraçado, né? Hoje eu atendi uma aluna do Ressignifique. Já era consulta de retorno, né? Uma aluna ali, turma 2 ou 3. Aí tava, nossa, aquela consulta que eu amo, né? Que a última vez eu fiz até uma live sobre uma consulta, eu podia ter feito até sobre essa também. E aí ela tava ótima, ela começou a primeira consulta, ela tava assim com risco inflamatório aumentado, sabe? Risco inflamatório, risco cardíaco aumentado, porque todos os marcadores de inflamação lá em cima, hormônio da tireoide lá em cima, era lá em cima pra minha opinião, né? Porque eu gosto sempre de coisa nota 10. Mas tava com 2,5 de TSH. Então eu, antes de começar a tratar a tireoide, por exemplo, eu não dei hormônio de tireoide pra ela. Eu dei o que eu falei pra vocês, vamos dar o combustível, vamos dar as coisas pra sua tireoide produzir melhor. Vamos tratar a fisiologia hormonal, vamos dormir direito, vamos melhorar a qualidade de vida, vamos fazer atividade física, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aplicar todo o método Ressignifique, porque ela era do Ressignifique, aplicar todo o método Ressignifique e a gente vai avaliar a tireoide depois, porque ela pode responder sozinha. Né? Quando a gente implementa hábitos saudáveis na nossa vida, a nossa tireoide responde. E aí eu cheguei, o risco cardíaco dela estava tão elevado que eu cheguei a encaminhar até para um cardiologista. Falei, vamos avaliar esse risco aí. Aí tá. Gente, aí hoje ela voltou, nenhum marcador inflamatório alterado, tireoide bombando, funcionando bem, tudo direito, tudo maravilhoso, né? Aí eu falei assim, comentei com ela, você tá lá na nossa comunidade, não sei o quê, porque vai ter os encontros, inclusive quem for da turma 5, gente, tem encontro sábado, hein? Depois de amanhã. Se você não recebeu o e-mail, procura o pessoal do suporte. Mas aí voltando, falei, você tá lá na nossa comunidade? Ela, doutora... Achei muito engraçado. Não sei nem porque eu tô lembrando disso agora. Ela, doutora, eu não posso te ver sempre, não. Sabe por quê? Porque você me gera um certo nível de ansiedade. Se eu começo a te ver volta e meia, eu fico assim à noite, ai meu Deus, a minha melatonina, ai a minha pineal não vai dormir, ai não sei o que, ai porque eu não sei o que, ai porque eu tenho que fazer jejum, ai porque eu não posso comer, ai porque vai ter um pico de insulina, ai porque se eu tomar essa fruta, se eu comer esse suco, que não sei o que lá. Ela tava ficando doida, eu não posso te ver sempre, não. Ela não deve estar aqui porque ela não pode me ver sempre. Eu tenho pico de ansiedade, eu fico nervosa. Então, às vezes assim, eu vou lá, quando eu tô calma, assisto as aulas do Ressignifique, eu vou ganhando conhecimento aos poucos. Mas se eu ficar te vendo o tempo todo, eu piro. Achei ela muito engraçada. Não sei nem porque eu tô contando isso, gente. Vamos voltar para as perguntas aqui da tireoide. Bora, mais pergunta aí. Deixa eu abrir mais uma pergunta aqui da caixinha. Aqui, é essencial. Aí a outra, também fico doida pensando, vocês são muito engraçados. Ela não sei. Acaba que quando eu fico tão nervosa com a história da pineal dormir, que eu vou produzir melatonina, que eu vou produzir hormônio da tireoide, se a tireoide vai funcionar, que não sei o quê. Que eu falei, gente, eu não posso mais ver essa mulher. Achei ela muito cômica. Ó, respondendo aqui a pergunta. É essencial saber o T3 livre reverso? Minha endócrino nunca pede e fala que não precisa. Gente, essencial não é. O que é essencial? Essencial pra mim é uma boa... A outra, eu também piro. Essencial pra mim é uma boa anamnese. Então você chega pra sua médica, endocrinologista, ginecologista, nutróloga, sei lá, quem é que seja, você chega pra ela e você conversa. Eu tô sentindo isso. Marca a temperatura basal. Você já sabe se essa pessoa tem hipotiroidismo ou não. Acabou. Não tem conversa. Então, essa pessoa que eu, pela anamnese, falei assim, ela tem hipotiroidismo, ela pode chegar com TSH de 1. Ela tem hipotiroidismo. Por quê? Porque ela tem o hipotireoidismo intracelular. Ela tem o hipotireoidismo intracelular. Então, o que acontece? O T3 não age no receptor e não faz ação. E é isso que importa. Não importa se ela está produzindo T4, se ela está produzindo T3. Importa, o T3 está dentro da célula, ligado ao receptor, produzindo efeito. Essa que é a pergunta. E nenhum hormônio dá. Nenhuma medição no laboratório dá isso. Então isso é feeling, isso é experiência, isso é tato, isso é você perceber
o que a pessoa tem sem exame nenhum. Eu adoro exame, porque quanto mais exame você tem, mais informação você vai agregando ao seu diagnóstico. Mas o exame sozinho faz diagnóstico? Não, não faz. Exame sozinho exclui diagnóstico? Não, não exclui. Eu prefiro muito mais o que eu tô pensando do que o exame normal. Então, eu não sei. Eu não sei se a sua médica falou que não precisa do exame porque ela não sabe avaliar esse tipo de exame, ou porque ela gosta tanto de só a parte clínica que ela não quer exame nenhum. Mas eu acho que pode somar as duas coisas. Temperatura basal de 34, muito ruim, meu Deus. Muito ruim. Misericórdia, ruim demais. Ótimo, vou anotar minha temperatura a semana toda e levar para o endocrinologista. Acho muito legal. Volta e meia, quando eu acho que tem esses TSHs borderlines, assim, e que a pessoa tem queixa de TSH alterado, eu peço isso. Vamos medir a temperatura basal em uma semana. E aí a gente vai suplementar. E aí, quando você estiver voltando na próxima consulta pra gente reavaliar a tireoide, mede mais uma semana depois da suplementação. E a gente vai ver o quanto que essa temperatura melhorou, quanto que subiu. Temperatura ótima, 36,5. Temperatura ideal, acima de 36,2. Então, gente, aproveitem que agora, toda vez que a gente entra num shopping, entra numa loja, entra num não sei o que, medem a temperatura, perguntem. Perguntem. Eu sou a doida da temperatura. Eu entro em qualquer shopping. Não, mas quanto é que deu? Quanto é que deu? E ai de se der menor que 36,2. Mas não pode dar de jeito nenhum. 36,2 tem que ser você deitada na cama sem fazer nada. Tá? Então entrou no shopping, mediram a temperatura. Quanto que deu? Na hora, gente. Olhem isso. Aproveitem. Porque você não vai ter a temperatura basal, mas imagina, se você tá no shopping e a sua temperatura tá dando 36, misericórdia, né? Você tá em movimento, você saiu, você tá na ativa, a temperatura tem que subir, seu metabolismo tem que subir. E aí, por que a pessoa ganha peso? Porque o metabolismo tá tão baixo, tá tudo tão parado que você não queima caloria. Vamos lá, pra finalizar aí uma pergunta boa. Doutor, isso vale para homem também? Sim, vale para homem também. Super importante, tá? O homem também tem hipotireoidismo, apesar de ser mais frequente em mulher. Resumir. Vamos resumir então? Vou tentar. Eu falei para vocês que a tireoide produz 4 hormônios, mas os 2 principais é o T3 e T4. Falei para vocês que o TSH só avalia a produção de T4. O hormônio ativo é o T3. O importante da sua tireoide é o T3 estar ligado dentro do receptor, dentro da célula. Assim ele produz efeito. Para isso, o T4 tem que ser convertido em T3. Para o T4 ser convertido em T3, a gente tem uma enzima que se chama iododesogenase. Esqueci o nome da enzima. Mas é iodo, sei lá o que. É uma enzima que tira o iodo, porque a gente chama de T4 porque tem 4 moléculas de iodo, e a gente chama de T3 porque tem 3 moléculas de iodo. Então essa enzima, que é iodoquinase, lembrei. Então essa enzima chamada iodoquinase, ela vai lá e tira uma molécula de iodo e transforma o T4 em T3. Com isso, o T4 se transforma em uma molécula ativa. O T4 é transformado numa molécula ativa do hormônio tiroidiano, que é o T3. Nessa confusão toda, várias coisas podem dar errado. Primeiro, a enzima pode não estar funcionando, então não vai fazer conversão nenhuma. Ela pode estar funcionando de forma equivocada e ela tirar o iodo errado. E aí a gente transforma o T3, não no T3 ativo, mas no T3 reverso. E outra coisa, o T3 tem que entrar na célula e se ligar no receptor. E isso também é muito difícil, porque se o receptor estiver inflamado, ferrou. Ele não se liga. Então tem vários filtros. O TSH só diz respeito a uma coisa: a produção do T4 pela tireoide. Então, mesmo que você tenha um TSH bom, menor que 2, não quer dizer que você não tenha o hipotireoidismo intracelular. Esse hipotireoidismo intracelular, quando você tem hipotireoidismo intracelular, ou seja, quando seu T3 não tem ação, ele desregula a pulsatilidade de um hormônio produzido na hipófise que regula o ovário, chamado LH. Esse LH alterado faz o quê? Faz com que o nosso corpo lúteo não produza de forma correta progesterona. Por isso, a progesterona é o primeiro hormônio a cair no climatério.
por alteração da pulsatilidade do LH. Com a queda da produção de progesterona, a progesterona manda um recado para a hipófise de novo e aí altera a pulsatilidade do FSH. Quando o FSH altera, a gente começa a alterar a nossa produção de estradiol. Alterada a produção de estradiol, quando a gente está com nada de estradiol e nada de progesterona, a gente entrou na menopausa. Então essa é a ligação do hormônio tiroidiano com o ovário.